Olá, amigos da Revolução Industrial Brasileira, tudo legal com vocês? Mais uma vez, eu, Fausto Oliveira, venho trazer para vocês o Desenve Notícias, aquele serviço que todos os dias aqui no canal da Revolução Industrial Brasileira eu faço comentários a respeito de artigos, notícias, opiniões que circulam por aí na mídia brasileira sobre o tema de economia e tentando trazer sempre o contraponto àquela visão fiscalista neoliberal que você está acostumado a ver nos grandes jornais, internet e televisão. Muito bem, o Desenve Notícias de hoje já vou dizer qual é o assunto, mas antes eu queria agradecer mais uma vez as incontáveis expressões de apoio que eu venho recebendo através aí dos meios que você vai poder ver aqui na descrição do vídeo aqui embaixo para a Revolução Industrial Brasileira. Está me comovendo a maneira como vocês estão apoiando esse projeto, acreditando nele, participando das redes e comentando aqui nos vídeos e compartilhando o material. Está crescendo pra caramba, está crescendo aceleradamente. E eu estou, obviamente, muito grato, muito feliz por isso. Te convido também a se inscrever, curtir o vídeo e se você se dispuser a participar desse movimento de reconstrução de uma ideia de desenvolvimento para o Brasil, considere colaborar comigo através dos meios que estão aqui embaixo na descrição do vídeo. O Desenve Notícias de hoje é sobre um baita de um artigo publicado por dois grandes economistas brasileiros chamados Ricardo Barbosa e Braulio Borges no Valor Econômico de hoje. O link vai estar aí aberto para você poder ler também na inteireza o texto do Braulio Borges e do Ricardo Barbosa, que fala sobre a tal da normalização dos juros, a normalização monetária. Só para contextualizar, o Brasil hoje vivencia uma situação inédita nos últimos 40 anos de juros baixos, né? Juros reais praticamente negativos ou zerados e juros nominais em 2%, né? A Selic, a taxa básica de juros do Brasil, a 2%. Isso significa, naturalmente, uma resposta do Banco Central, que é quem define a taxa de juros básica, à inatividade, né, e a impossibilidade, né, atual, estrutural, da economia brasileira apresentar crescimento, gerar crescimento. É evidente que os juros precisam estar baixos para haver pelo menos uma face do estímulo. A outra face seriam políticas que o governo não tem vontade de fazer, políticas ativas, promoção de investimento público em infraestrutura, promoção de políticas industriais, apoio à exportação, mas eles não gostam de fazer isso porque são de corte liberal. Porém, fazem, através do BC, aquilo que o regime de metas de inflação manda fazer. A inflação está baixa, toda ela está baixa. Eu sei que você sente aí uma inflação alta em certas coisas, vamos discutir isso aqui com o artigo do Braulio e do Ricardo. Mas a verdade é que a inflação ali no núcleo dela continua baixa. Então o regime de metas de inflação manda que a taxa de juros fique baixa. O problema é que aconteceu desde o início do ano, quando começou o ano de 2021, os agentes de mercado começaram a exigir uma tal de uma normalização monetária, uma normalização dos juros. Como se não fosse, já abordei isso aqui outras vezes, você já deve ter visto, como se fosse anormal para o Brasil trabalhar com juros reais baixos. Juros reais em patamares condizentes com o nível de atividade econômica. E aí, contrariamente ao consenso do mercado, que está pedindo alta de juros já para esta quarta-feira, né, portanto daqui a 2 dias, dia 17 de março, comentarei certamente sobre isso no Desenve Notícias de então. Contrariamente a esse consenso, o Braulio e o Ricardo se colocam um pouco reticentes. E por que eles se colocam reticentes e dizem que não está dado que é hora de aumentar os juros? Pelas razões da economia real, que são exatamente aquelas que não são avaliadas pelos agentes de mercado. Então o ato deles de colocar um texto como esse é um ato a ser louvado, é um ato de bravura. Devem realmente receber felicitações das pessoas que entendem do debate econômico real do Brasil, porque o que eles estão com esse artigo é tentando impedir um descalabro, um aumento de juros agora numa economia deprimida. E aí eles começam a destrinchar os dados de como é que a economia brasileira está deprimida hoje. E aí surgiram, né, do texto deles surgiram alguns dados muito interessantes que eu tentarei compartilhar aqui agora, mas de qualquer maneira convido a ler aí no link abaixo, né, os dados para você ter uma noção mais clara. A ociosidade da economia brasileira, se você perceba através das horas trabalhadas, que é um cálculo que se faz entre população ocupada contra horas médias efetivamente trabalhadas, então veja bem, a proporção entre população ocupada e horas médias
trabalhadas, médias ao longo da história. No final de 2020, com o começo do mesmo ano, ou com a tendência pré-pandemia. Essa é a comparação que eles fizeram. Então, no final de 2020, a evolução da ociosidade, ou seja, a quantidade de horas trabalhadas tinha caído 11,1% em relação ao final de 2019. E em relação à tendência 2018-19, tinha caído 12,4% a quantidade de horas trabalhadas. Então já vê que vai se pintando aí um cenário de recessão econômica para o Brasil. Também fala-se aqui em outros indicadores muito interessantes, como, por exemplo, o fluxo pedagiado das rodovias, correto? Ou seja, o quanto de pedágio foi pago nas rodovias brasileiras, e ele caiu em janeiro de 21 versus janeiro de 2020, caiu 9%. Ou seja, isso é menos caminhão rodando, menos automóvel, menos assistência técnica, menos venda, menos exportação, etc, etc. A carga de energia é outro indicador que eles utilizam para fazer a medição da atividade econômica, está em 85% em janeiro de 21 contra 86,5% em janeiro de 2020. Correto? Então é mais um indicador de que diz o seguinte, olha, o Brasil está utilizando menos energia daquilo que é o seu potencial máximo de utilização, menos ainda do que utilizava em janeiro de 2020. Também trazem o indicador da taxa de vacância nos prédios de escritórios de São Paulo. Olha que estudo detalhado deles, que estava a taxa de vacância, ou seja, as salas de escritórios, imóveis, né, comerciais vagos para alugar, estava em 17,3% no quarto trimestre de 2020 e estava antes, no primeiro trimestre do ano passado, em 13,3%, ou seja, houve uma maior vacância nos imóveis comerciais, e isso também é um indicador, e aí que é somado, evidentemente, ao problema da segunda onda do Covid, né, ao problema da lenta vacinação, e eles chegam então ao ponto de tentar dizer, bom, e aí o que a gente faz com o fato de que existe uma inflação, né, que recomenda, segundo o regime de metas de inflação, uma alta de juros. Então aí eles dizem o seguinte, os livros texto de economia e a prática nos ensinam que a autoridade monetária deve buscar compreender quais são os determinantes da inflação. Vejam se não é exatamente o argumento que eu venho usando com vocês aqui, tem dias e dias no Desenv Notícias. Se são fatores mais ligados à demanda ou a choques de oferta. Choques de oferta, gente, são, por exemplo, eventos climáticos, guerras, incidentes, apagões elétricos, são coisas que, restrições à mobilidade, são coisas que impedem a oferta econômica de fluir livremente. Assim como mudanças nos preços relativos, dizem eles aqui, relacionados, por exemplo, a oscilações cambiais, que é exatamente, e preços de commodities, que é exatamente aquela situação pela qual o Brasil vem passando. Então eles criticam nesse parágrafo o uso do instrumento de reprimir demanda para uma inflação que não é de demanda, é de custos. Portanto, relacionada a um custo da economia, que é um choque de oferta, no caso do Brasil atual, relacionado a câmbio e preços de commodities. É basicamente isso que acontece. Não se pode querer curar uma doença com um remédio de outro, sem querer fazer metáforas aí com o Covid. E aí eles fazem toda uma defesa da necessidade do Banco Central considerar a atividade real da economia na hora de decidir os juros na quarta-feira. Essa consideração não recomenda uma alta de juros nesse momento. Se o Banco Central atender aos reclames do mercado financeiro e aumentar os juros, estará contribuindo para alguma coisa que eles colocam com muita ênfase, que para a linguagem de economista, sério, isso tem muita ênfase, no último parágrafo. Eles dizem o seguinte, se um choque de juros começar agora, uma tendência de alta de juros começar agora, com o desemprego a quase 14%, aí eles dizem o seguinte, abre aspas, o desemprego natural mais alto por aqui não terá nada de natural. Será algo cuidadosamente construído. Essa afirmação é ousada, é uma afirmação audaciosa para dois economistas de alto respeito como eles são. Eles estão dizendo basicamente aqui o seguinte, o Banco Central, iniciando agora uma sequência de altas nas taxas de juros, estará tomando a decisão de contribuir para a manutenção e, quiçá, a elevação da taxa de desemprego. E sim,
É isso. É isso. Isso aí é o que a realidade apresenta. Basta você entender um pouco para compreender que é assim. O que nos leva à conclusão de que os agentes de mercado que estão agora exigindo Selic a 3, a 4 e até a 5 no final do ano são, no mínimo, né, omissos em relação a esse efeito evidente de contração ainda maior da economia, do nível de atividade econômica. Compreendem? Então, fica claro que esse artigo colocou a nu a dicotomia entre interesses de mercado e interesses da economia real. E é preciso que, principalmente os agentes da economia real, empresários e tudo mais, comecem a pensar melhor as suas associações políticas, porque não adianta para eles ficar aceitando recomendações e receituários de política econômica daqueles que têm interesses contrários aos seus. Por exemplo, a classe trabalhadora não tem nenhum interesse agora no aumento de juros, muito ao contrário. E os empresários da economia real, aquele comerciante, aquele dono da padaria, né, aquele dono da oficina mecânica, aquele prestador de serviço, assim como aquele industrial, aquele fabricante, não tem o menor interesse no aumento de juros agora. Não deveriam expressar esse interesse, porque não tem esse interesse, não é? Esse interesse é exclusivamente vinculado aos agentes financeiros que vivem de rendimentos financeiros, portanto, eles dependem de maiores juros. Então é isso. Eu vou deixar aqui o link aqui embaixo. Mais uma vez eu agradeço muito a qualquer apoio que você possa dar a esse projeto dificílimo de virar o barco da visão econômica brasileira sobre a realidade, as políticas, né? Sair da política de adoçar o mercado para uma política de ativar a economia real, que é o que a Revolução Industrial Brasileira se propõe, né, se compromete. Se você puder contribuir, a gente agradece muito. E é isso, deixar para você essa mensagem. Vamos pensar que, de repente, na quarta-feira, o Banco Central possa pensar melhor e colocar o lado da economia real na mesa com o mesmo equilíbrio que os interesses financeiros. Desenho Notícias volta amanhã, pessoal. Obrigado e até lá.